Capítulo 6. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 6. Aleluia. Vamos ler só um versículo, versículo 12. Glória a Deus. Juntos, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Milita a boa milícia da fé. Poderia esse versículo também ser dito assim: combata o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Combata o bom combate. Fala isso para o irmão do lado. Combata o bom combate. Repita comigo: a vida com Deus é um combate. É uma luta, é um combate. Por isso diz ali, milita a boa milícia da fé. É um versículo usando termos militares. Nós precisamos lutar. Diga glória a Jesus. Irmãos, tudo o que diz respeito à vida com Deus é lutado, é batalhado, não é fácil, não é gratuito. Nós não podemos infantilizar o inimigo. Fala para o mundo do lado assim, viu? Glória a Jesus, irmãos. É uma luta, e outra é uma luta contra nós mesmos. É uma luta para a manifestação da vontade do Senhor em nós. Atos 14, 22, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Vamos dizer, é tribulação, é luta de todo lado. Apocalipse 1:9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Companheiro no reino, aflição e paciência. A outra tradução diz perseverança de nosso Senhor Jesus. Quer dizer, é lutado, é batalhado. Aqui o apóstolo João, que recebeu a revelação do Apocalipse, estava preso por causa disso. Irmãos, no céu não tem luta, na terra só tem luta. Diga glória a Jesus. Então nós estamos aqui para batalhar, nós precisamos lutar. 2 Timóteo 4:8. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Irmãos, o Senhor quer renovar o nosso ânimo, o Senhor quer nos fortalecer, o Senhor quer nos levantar, para que nós possamos conquistar esta vitória em nome de Jesus. 2 Timóteo 2, de 3 a 5. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Fala para o outro lado, bom soldado. Louvado seja Deus. Irmãos, é uma luta, nós não podemos nos dar ao luxo de sermos feridentos, de sermos melindrosos, de termos excesso de sensibilidade. É uma luta, irmãos, e nesta luta nós podemos morrer, se nós abrirmos a guarda, se nós não vigiarmos. Diga glória a Jesus. Marcos 13, o que eu digo a todos, vigiai. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Mas o mesmo Senhor, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos confirmará, fortificará e fortalecerá. Diga glória a Deus, depois de haverdes padecido um pouco. Irmãos, é luta, é batalha para nós nos mantermos firmes na fé. Irmãos, e a vida cristã tem que ser uma vida completamente atualizada e contemporânea. Gálatas 2, Paulo diz assim,
ou melhor, 2 Timóteo 3, quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, pouco se me dá, porque Deus não aceita a aparência do mundo. Esses que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Quais tenham sido no outro tempo, pouco se me dá, diz ali o versículo. Irmãos, quer dizer, se você foi uma bênção no passado, o passado já passou, e isso quase nada significa para a sua vida hoje. Isso tem efeitos eternos se você permanecer até o fim. Irmãos, o texto de Ezequiel 18, se o justo praticar justiça e cair em impiedade e morrer na impiedade que cometeu, não se fará lembrança da justiça que praticou, na impiedade que morreu, nessa ele perecerá. Fala para o nosso sem misericórdia. Quer dizer, nós temos que, dia após dia, lutarmos no Senhor, fortalecermos-nos no Senhor. Irmãos, crente nunca pode se dar ao luxo assim, eu estou meio cansado, eu vou ficar assim um tempo sem ir na igreja. O diabo vai te matar nesse meio de tempo. Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Olha para um lado, vê se ele tem cara de algum. Diga glória a Jesus. Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes, admoestando-nos todos os dias, pelo tempo que se chama hoje, para que ninguém se endureça pelo engano do pecado. Diga glória a Jesus. Tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia, quer dizer, quanto mais próximo a volta de Jesus, mais próximos dos irmãos e mais lutando nesta batalha nós precisamos estar. 2 Timóteo 2, ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. E a outra tradução diz assim, e quem luta não recebe coroa se não lutar com bravura. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, tem que lutar. E tem que lutar com bravura e não pode se embaraçar, irmãos, com as coisas desta vida. Irmãos, a nossa esperança está no céu. Diga glória a Jesus. Jeremias 48, 10. Maldito aquele que faz a obra do Senhor com fraude, com engano. Ou tem a tradução mais antiga que diz, relaxadamente. E o final do versículo diz, maldito aquele que preserva a espada do sangue. Preserva a espada do sangue, quer dizer, se está na luta tem que usar uma espada e é para matar mesmo. Lógico que isso é no sentido espiritual, por favor. Diga glória a Deus. Irmãos, tem que lutar e tem que lutar com bravura e não existe trégua nisso. O inferno não tem férias coletivas. Diga glória a Jesus. Fala para um lado assim, viu? Irmãos, e na porta do inferno tem uma placa escrito assim, temos vagas. Espero que você não vá preencher nenhuma lá. Diga glória a Deus. Judas versículo 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhar é que o escritor do livro de Judas está dizendo que ele queria falar sobre outro assunto, mas o Espírito Santo não lhe deixou. Ele foi premido, ele foi forçado pelo Senhor a escrever sobre a batalha da fé, sobre preservar a fé, sobre preservar a doutrina, sobre resistir a todos os ataques de todos os lados. 1 Coríntios 16, 9, uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Fala para um do lado, há muitos inimigos. Salmo 3, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas nós estamos numa luta e precisamos lutar com coragem, mas nós precisamos permanecer no Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos,
Sou crente já faz um tempinho razoável, mais de 2 anos, diga glória a Deus, para você não saber quantos anos eu tenho, diga glória a Jesus. Irmãos, e quando jovem, quando adolescente, eu vi assim alguns vícios de crentes antigos, ou vícios de crentes de igrejas antigas, que assim ia esfriando, ia avacalhando, não frequentava culto de meio de semana, faltava à igreja por motivos fúteis, por motivos banais, ia chegando atrasado no culto, já não louvava, ficava com aquela cara assim: eu já sei, eu já ouvi você pregar sobre esse texto, fazia misericórdia. Irmãos, aquilo era horrível, porque era uma decadência espiritual. Essa igreja vai completar 10 anos no ano que vem, e ele está começando a ter umas características destas. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, isso é decadência. Irmãos, isso é decréscimo da fé. Isso é decrepitude espiritual. Fala assim, misericórdia. Esclerose espiritual. Olha para o irmão, ver se ele tem cara esclerosado. Diga glória a Jesus. Reumatismo espiritual. Irmãos, o Senhor quer nos renovar, isso não pode acontecer nunca. O crente sempre tem que estar na mesma fé, na mesma disposição, na mesma alegria, e não na mesma, cada vez mais. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm na verdade, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles, para ganhar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, e assim combato, não como que batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros não seja eu de alguma maneira reprovado. Diga glória a Deus. Irmãos, o nosso fervor precisa aumentar a cada dia. Nós precisamos nos subjugar a cada dia. Nós precisamos reprimir a nossa carne. Irmãos, um recém-convertido, ele se acha assim, nada, um zero à esquerda, ele não sabe de coisa nenhuma, ele acha que ele está todo errado, que ele precisa mudar em tudo, etc. Mas um crente já de 3, 4, 5 anos, ele já se acha alguma coisa. Não, pastor, porque nós que temos alguma experiência. Fala em misericórdia. Irmãos, isso é o começo do fim, porque a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Provérbios 17, 17. Diga glória a Jesus. Tem que manter sempre humilde, sempre lutando. Irmãos, e tem gente que acha assim, quando se converteu, ele era muito carnal, mas agora ele já está assim de um bom calibre espiritual. De jeito nenhum, a tua carne é a mesma ou um pouco pior que quando você se converteu. Diga glória a Jesus. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Temos que sempre estar prontos espiritualmente, sempre fortalecidos no Senhor. Repita comigo, nós estamos em uma batalha espiritual fortíssima. O diabo é homicida desde o princípio, diz em João capítulo 8, irmãos, ele quer matar mesmo, ele quer destruir mesmo, irmãos, e ele investe contra as nossas vidas com toda a sorte de artimanhas. 2 Coríntios 2,9, não ignoramos os ardis do diabo. 2 Coríntios 11,3, eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, sejam os vossos sentidos de alguma maneira pervertidos e vos aparteis da simplicidade que há em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Não se quer dizer a astúcia do diabo, ele perverte, ele arrasta, ele derruba. Gênesis 3:1, ora a serpente era a mais astuta de todas as animais da terra que o Senhor Deus havia feito. Então, a astúcia maligna que entra em nossa vida, entre o nosso pensamento, entre o nosso sentimento, nós precisamos resistir, nós precisamos batalhar. Diga glória a Deus. Fala para um lado, você precisa batalhar.
Irmãos, o versículo que lemos hoje, 1 Timóteo 6,12: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já havido feito boa confissão perante muitas testemunhas. Milita a boa milícia da fé. Repita comigo: nós precisamos batalhar pela fé. Para entender um pouco melhor, repita comigo: é a defesa da fé. Uma palavra em teologia que é muito complicada, que se chama assim apologética, que quer dizer a defesa da fé cristã contra as heresias e contra os combates. Era disso que o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo: militar a boa milícia da fé. Irmãos, a vida com o Senhor é um caminho muito estreito e todos querem aumentá-lo, principalmente você. Fala assim: você, principalmente. Diga glória a Jesus. Hoje na casa de operação, o Senhor nos deu com os rapazes a palavra do endemoniado gadareno. Eu li todo o texto de Marcos capítulo 5 e daí perguntei para os rapazes: no passado vocês tinham um demônio ou não? Quase todos disseram assim: tinha. Eu falei: tá bom, então eu vou lá expulsar agora. Se você sair daqui e voltar a usar um cigarrinho que seja, ou uma maconhinha, é um atestado da tua pilantragem, porque é demônio coisíssima nenhuma, é você mesmo. Fala para nós assim: viu? Que demônio que nada. Demônio que quer usar maconha não é o sujeito que quer usar a maconha. Diga glória a Deus. Irmãos, o maior inimigo do caminho estreito sou eu. Fala para nós assim: sou eu. Nós fazemos de tudo para alargá-lo. Irmãos, militar pela fé significa defender a fé, defender o verdadeiro caminho, a verdadeira vontade de Deus, defender contra tudo e contra todos e principalmente contra nós mesmos. Diga glória a Jesus. Irmãos, porque os nossos pensamentos, irmãos, o maligno usa demais. A carne já quer descambar e o diabo está querendo empurrar de qualquer jeito. Para que orar hoje? Você está muito cansado, vai dormir. Deus nem vai aceitar a tua oração desse jeito. Daí você faz isso um dia, no dia seguinte, no dia também, 3 meses depois, no culto minha palavra, daí você chora. Ai, fala assim: faz favor. Embarcou na conversa do diabo, e se Jesus tivesse vindo nesses 3 meses, você tinha ficado. Porque crente que está menos do que já foi, se tornou maligno. Fala assim: viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, nós temos que batalhar, nós temos que defender a vida com Deus, nós temos que defender contra nós mesmos. Quando vem um pensamento, nós temos que lembrar para nós mesmos: não buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Não. Os inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é ao ventre, cuja glória é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Fala assim: misericórdia. Irmãos, milita a boa milícia da fé. Defender o caminho do Senhor, o modo de vida que Deus tem para nós, os planos do Senhor para a nossa vida, nós temos que defender. Repita comigo: eu preciso defender a fé contra as heresias. 1 Timóteo 4:1, o Espírito expressamente adverte que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Irmãos, defender a fé contra as heresias. Irmãos, não é porque uma heresia se difundiu e já tem milhões de adeptos que ela se tornou verdadeira por causa do número de adeptos que tem. De forma nenhuma, a palavra de Deus é verdade e jamais vai ser mudada. Diga glória a Jesus. E nem distorcida. 2 Pedro 3, os indoutos inconstantes torcem a Escritura para a sua própria perdição. Defender contra as heresias, defender contra as fábulas. 2 Timóteo capítulo 4,
Porque virá tempo que não sofrerão mais a sã doutrina, antes tendo comichão nos ouvidos, afastar-se-ão da sã doutrina e voltarão às fábulas. Fábulas sem misericórdia. Irmãos, tem crente assim que Bíblia ele não sabe, mas jargão de crente, uns chavões assim, que não tem nada a ver, que não tem base bíblica alguma, ele sabe de cor e se guia por aquilo. Não, pastor, o que tem que ser, vai ser. Isso é jargão de espírita, meu filho, mas de crente não é. Eu já vi muito crente falando isso. Fala assim, misericórdia, o que tem que ser, ore muito para que seja em nome de Jesus, porque senão não vai ser. Diga glória a Deus. Esse fatalismo aí que vem do espiritismo, isso é fábula. E muitas outras coisas. Tem que estar firme na sã doutrina de Deus. Irmãos, defender a fé contra a ciência. O próprio 1 Timóteo 6 lute contra os temores vãos e profanos da falsamente chamada ciência. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente que começa a estudar qualquer coisa, e daí já começa assim, a se achar muito entendido, e ele já olha a palavra de Deus com outros olhos, assim, com olhos mais iluminados. Iluminados só se for pela ignorância, mas sem misericórdia. Irmãos, as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2. Diga glória a Jesus. Repita comigo, eu preciso defender a fé contra a frieza. Irmãos, para não esfriar e muito menos amornar. Lembra o que diz lá em Apocalipse 3 sobre o morno? Defender a fé contra o racionalismo. Romanos 1, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível na semelhança de animais, quadrúpedes e répteis. 1 Coríntios capítulo 1, Deus destrói a sabedoria dos sábios e a astúcia dos inteligentes, de sorte que Deus chama as coisas que não são para confundir as que são. Irmãos, fé é maior que a razão. Mas a nossa razão é desse cérebro minúsculo e cheio de complexo e de problema. Irmãos, a fé é ilimitada porque entra na esfera do impossível de Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, e na igreja nós temos que ser firmes, porque a hora que você vê que um irmão está querendo descambar para ficar frio, você tem que chegar para ele: irmão, você está esfriando, você tem que orar mais, você tem que jejuar, você tem que buscar o Senhor. E um tem que cutucar o outro, um tem que advertir o outro, para a nossa própria segurança. 1 Timóteo 4,16, medita estas coisas, ocupa-te nelas, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. Diga glória a Jesus. Nós temos que estar com a palavra de Deus sempre na mente, no coração, e nós temos que estar ocupados dos assuntos celestiais e bíblicos e de tudo que diz respeito ao Senhor. Diga glória a Jesus. Meu amado irmão, a igreja é assim: se um vê que o outro está estudando e já está se metidando, fala assim, misericórdia. Não sabe o que é isso? É ficando metido. Já tem que dizer para o outro, diga glória a Deus, está se achando muita coisa. A sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 3 diz isso. Diga glória a Jesus. De sorte que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Repita comigo, eu preciso defender a fé contra a hipocrisia. Lucas 12:1. Advertiu Jesus os seus discípulos para que se guardassem do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. 1 Coríntios capítulo 5, um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Repita comigo, hipocrisia é contagiante.
Começa na igreja, todo mundo assim com um discurso espiritual e bíblico, mas começa a vida a não corresponder com o discurso. Irmãos, isso se torna hipocrisia. Quando você descobrir hipocrisia em você, corra para consertar em nome de Jesus. Diga glória a Deus. A hipocrisia será o suficiente para não te deixar entrar no reino eterno. Diga glória a Jesus. Irmãos, defender a fé contra o comodismo. Fala para o lado, comodismo. Ai, pastor, eu já trabalhei muito para Jesus. Mas sabe, pastor, eu já trabalhei muito. Agora eu acho que é um tempo assim, de eu descansar, de eu estar aqui sentadinho no banco. Que discurso horroroso! Fala para você, misericórdia. Você está querendo uma aposentadoria espiritual, é isso? INSS espiritual? Faz misericórdia. Isso não existe. Na velhice ainda darão frutos. Salmo 92. Diga glória a Deus. Irmãos, aqui na terra não é lugar de parar de forma alguma. Enquanto estamos aqui, irmãos, nós vamos lutando sem parar. Irmãos, defender a fé contra o materialismo. 1 Timóteo 6,10, o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Diga glória a Jesus. Irmãos, é muito fácil a gente ficar com um discurso espiritual, não sei o que lá, não sei o que lá, e agarrado no dinheiro. Fazem misericórdia. Tem gente que diz assim, pastor, eu não sou agarrado no dinheiro porque não tenho, mas tenho uma vontade de ter, né? Fazem misericórdia. Pior ainda, você agarrado no dinheiro que não é teu. Diga glória a Deus. Vamos defender a fé contra a imoralidade. 1 Tessalonicenses 4,3. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém defraude ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, Jesus está falando hoje aqui. Quem tem ouvidos, ouça. Diga glória a Deus. Irmãos, 1 João 5,4, repita comigo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmãos, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Mas ouça isso. É a fé correta. Diga glória a Jesus. A fé bíblica. Eu entrei no site da Rádio Melodia e tinha uma frase interessante no site dizendo assim: a fé genuína vem da vontade de Deus. Diga glória a Jesus. É fé de verdade, aquela que decorre da vontade de Deus. Porque fé jamais vai ser arma contra Deus. Eu creio nisso. Deus não quer me dar, mas porque eu creio, Ele vai ter que me dar. Isso não é fé, isso é feitiçaria. Começa com fé, mas continua. Faz misericórdia. A fé bíblica decorre da vontade de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, defender a fé correta. Diga glória a Jesus. Repita comigo. Cada crente tem que ser um bom representante da fé. Irmãos, era isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer para Timóteo. Tem que ser um representante digno da fé para a qual foi chamado. De sorte que estando em qualquer lugar que alguém fala alguma coisa, você não aceita. E se tiver oportunidade, você ainda fala para colocar a posição correta. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós não podemos fraquejar. Não podemos enfraquecer. Diga glória a Jesus. Irmãos, a continuação do versículo: toma posse da vida eterna. Repita comigo: nosso alvo
é a vida eterna. Irmãos, e nós não chegamos lá ainda. Filipenses 3, quanto a mim não julgo que haja alcançado, nem que seja perfeito, mas eu faço uma coisa, deixo o que fica para trás e prossigo para o que tem adiante. Irmãos, o nosso alvo é a vida eterna. Diga glória a Deus. Irmãos, então nós temos que lutar até chegar lá. Não chegamos ainda, então continuamos a lutar em nome de Jesus. Irmão, João Batista na cadeia pode ter fraquejado na fé, como já ouvimos tantas pregações nesse sentido, mas irmãos, na verdade ele mostrou um espírito de resistência. Ele mandou perguntar para Jesus, Mateus 11, és tu o que havias de vir, ou continuo a esperar outro? Diga glória a Jesus. Quer dizer, ele continuava esperando, continuava crendo, continuava em estado de espera. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós precisamos guardar a fé, precisamos manter a fé. Irmãos, para tomar posse da vida eterna. Diga glória a Jesus. Irmãos, agora explicando que isso tem que entrar em nossa mente, nossa alma e nosso espírito. Toma posse da vida eterna. Tem gente que acha assim, vida eterna é além túmulo. Misericórdia. Mas misericórdia é depois que morre. A vida eterna assim, depois que morre, ganha asinha e auréola. Mas misericórdia. Diga glória a Jesus. Irmãos, vida eterna não depende de tempo e não depende de morte. Vida eterna é o mesmo estilo, a mesma qualidade de vida que Deus tem. Diga glória a Jesus. 1 Pedro 1 diz assim, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da sua natureza divina. Repita comigo, Deus quer que eu tenha a mesma qualidade de vida que Deus tem. Diga glória a Jesus. Irmãos, e para que jamais nós fôssemos matreiros o suficiente para dizer assim, qualidade de vida que Deus tem, então eu quero morar no céu. Deus veio aqui encarnado, o Senhor Jesus Cristo, e viveu aqui a mesma qualidade de vida que Ele tinha lá. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus, glorificado seja o Senhor. Jesus veio e viveu na terra como Deus. Diga glória a Jesus, sendo pobre, sendo carpinteiro, sendo feio, sendo desprezado, como diz Isaías 53, mas qualidade de vida de Deus, porque Ele foi santo. Diga glória a Jesus. E Hebreus 10 diz que Ele nos abriu um novo e vivo caminho pelo véu que é a sua carne. Então nós podemos trilhar este mesmo caminho, e nós podemos ter qualidade de vida nessa terra como a vida de Deus, e isso é que é a vida eterna, e o Senhor quer que você tome posse disso, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Fala para o mundo do lado, toma posse da vida eterna. Glorificado seja o Senhor. Pare de viver como um miserável, como um ansioso. Jesus. Diga glória a Deus. A vida de Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, é até um esquisito pensar assim, mas Deus tem fé. Diga glória a Deus. Deus tem, Ele é o autor e consumador da fé. Irmão, sabe como começa Hebreus 11? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de sorte que o que se vê não foi feito do que é aparente. Irmãos, a gente sempre lembra os heróis da fé de Hebreus capítulo 11, daquilo lá fala de Abraão, fala de Isaac, de Jacó, de Jefté, de Baraque, de Sansão e Moisés. O primeiro herói da fé de Hebreus 11 é Deus.
Pela fé os mundos foram feitos pela palavra de Deus. Dá uma salva de palmas a Jesus. Glorificado seja o Senhor, engrandecido seja Deus. Glória, canta lavassuda rádio conta, ricancinda lavassuda hariastei, reparrada canta lavassuda rádio conta, lavassuda harias, na lavarrada canta lavassuda rádio conta, ricancinda lavassuda harias, na lavarrada canta lavaharias, e a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Na canta lava suda rádio conta, riparrada rada hariastei, louvado seja, canta lava suda rádio conta, ricanta lava suda harias, louvado seja o Senhor. Na canta lava suda rádio canta, riparharias, aleluias. Pela fé que uma vez foi me dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Rebarrada canta lava suda rádio conta, lava suda rádio canta, lava rádio na lavarrada canta lava suda rádio, aleluias. Na lavarrada canta lava suda rádio conta, riparrada rádio. Glória a Jesus, irmão, Jesus está aqui. E o Espírito Santo do Senhor quer nos encher. Rabarrada canta, lava suda rádio. Vamos ficar de pé. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja Deus. Quero dar valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Canta lava suda de conta, lava suda raias, rebarrada canta lava raias, aleluias. O Senhor está nos fortalecendo. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Rebarrada canta, lava suda rádio conta, canta lava suda hariastei. Rebarrada canta, lava suda rádio conta, lava rádio hariastei, canta lava harias, aleluias. As irmãs rompendo em fé. Louvado seja o Senhor, de glória a Jesus, aleluias. Os homens rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus.
Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja, glória a Jesus, aleluia. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Essa aqui é minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, glória a Deus, glória a Deus. Levanta o teu povo, ó Senhor, levanta com poder, levanta pelo teu Espírito, faz-nos um exército forte, Senhor, pelo teu poder e amor. Queremos lutar, queremos sim vencer, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Na lavada canta, lava suda, rádio conta, ricansunda, lavastei. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Quem está na